Imagine estar em um barco no meio de uma tempestade tão violenta que você tem certeza de que vai morrer. As ondas são gigantes, o vento uiva como uma fera selvagem, a água invade o barco sem parar. E você? Você é um pescador experiente, conhece essas águas como a palma da sua mão. Mas agora, pela primeira vez na vida, você sente que não vai sobreviver. Essa é a história mais surpreendente sobre fé e controle que você já vai ouvir. Estamos no Mar da Galileia, cerca de 2000 anos atrás. Jesus acabou de passar o dia ensinando multidões através de parábolas. Ele está exausto. O sol começa a se pôr e Jesus diz aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entram no barco e começam a travessia. O que eles não sabem é que essa viagem comum se tornará uma lição inesquecível sobre quem realmente controla o universo. Vários dos discípulos são pescadores profissionais. Pedro, André, Tiago e João cresceram nessas águas. Eles conhecem os sinais do tempo. Sabem quando é seguro navegar e quando é melhor ficar em terra. Mas Jesus quer atravessar, então eles vão. Enquanto o barco corta as águas, Jesus encontra um lugar na popa do barco, apoia a cabeça em uma almofada e adormece profundamente. De repente, sem aviso, uma tempestade violenta se forma. O Mar da Galileia é famoso por essas tempestades súbitas. Situado cerca de 200 metros abaixo do nível do mar e cercado por montanhas, ele cria um corredor de vento perfeito. Quando o ar frio das montanhas encontra o ar quente do vale, tempestades explosivas podem surgir em minutos. E é exatamente isso que acontece. As ondas começam a crescer. Primeiro pequenas, depois médias, depois enormes. Elas batem no barco com força brutal. O vento sopra tão forte que os discípulos mal conseguem ficar em pé. A água começa a encher o barco mais rápido do que eles conseguem tirar. Esses homens conhecem o mar. Eles sabem reconhecer o perigo real. E neste momento eles têm certeza absoluta de que vão morrer. O pânico toma conta. Eles gritam uns com os outros, tentando desesperadamente salvar o barco. Remam com toda a força, tiram água freneticamente, fazem tudo o que sabem fazer. Mas nada funciona. A tempestade é mais forte que toda a experiência deles. E então, no meio do caos total, alguém percebe algo impossível. Jesus ainda está dormindo. Como é possível? O barco está sendo jogado de um lado para o outro como um brinquedo. A água já cobre os tornozelos deles. O vento arranca as velas. E Jesus dorme tranquilamente. Não é um cochilo leve, é um sono profundo e pacífico. A cena é quase surreal. O contraste não poderia ser maior. Pescadores experientes em pânico total. E um carpinteiro dormindo como se estivesse em casa. Finalmente, os discípulos não aguentam mais. Eles correm até Jesus e o acordam. Marcos 4 registra suas palavras desesperadas. "Mestre, não te importas que pereçamos?" Você percebe a acusação nas palavras deles? Eles não apenas pedem ajuda, eles questionam se Jesus se importa. "Como você pode dormir enquanto morremos?" Jesus acorda. Ele se levanta calmamente. E então faz algo que desafia toda a lógica natural. Ele repreende o vento e diz ao mar: "Acalma-te, emudece." E instantaneamente, o impossível acontece. O vento para completamente, as ondas desaparecem, o mar fica liso como vidro. A mudança é tão súbita e completa que é mais assustadora que a própria tempestade. Tempestades não param assim. A natureza não obedece comandos humanos, mas obedece à voz de Jesus. Agora vem a parte mais desconfortável da história. Com a tempestade acalmada, Jesus se vira para seus discípulos e faz uma pergunta penetrante. "Por que sois tão tímidos? Como não tendes fé?" Ele não os elogia por acordá-lo, ele os questiona por terem entrado em pânico. E aqui está a verdade revolucionária que essa história revela. Os discípulos focaram no vento. Jesus queria que eles focassem nele. Eles viram o caos. Ele queria que eles vissem quem estava no barco com eles. A fé verdadeira não é a ausência de tempestades. É a certeza absoluta de que o barco não vai afundar quando Jesus está nele. A pergunta não é se haverá tempestades na sua vida. A pergunta é, quem você vai focar quando elas vierem? Essa história nos confronta com uma verdade desconfortável. Muitas vezes, nossa fé é condicional. Acreditamos em Jesus quando as coisas vão bem. Mas quando a tempestade chega, entramos em pânico. Esquecemos quem está no barco conosco. Focamos no tamanho das ondas, em vez de focar no poder de quem pode acalmá-las com uma palavra. A calma de Jesus não era indiferença, era autoridade absoluta. Ele dormia porque sabia que nenhuma tempestade poderia afundá-lo antes de cumprir seu propósito. E se você convidou Jesus para o seu barco, a mesma verdade se aplica a você. As tempestades vão vir, o vento vai soprar, as ondas vão crescer, mas o barco não vai afundar. Você pode descansar, vai ficar tudo bem.